O medo, ele é uma fé invertida. O que você está acreditando para sua vida? Está te parando ou te travando? Hoje a gente vai destrinchar esse assunto. E aí, meus amores, vocês estão bem? Por aqui tá tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre medo. O medo ele é uma invenção da mente, né? O medo ele não existe, ele só existe realmente dentro da nossa cabeça. E muitos desses medos, eles são coisas que a gente ouviu das pessoas, são coisas que a gente observou na vida e acreditou que isso é real, né? Que ai, não tem como. Porque a gente viu de repente alguém fazendo alguma coisa, não deu certo e você internalizou que não é para você, que não é. Mas muitos medos, eles são sempre colocados, né, implantados na nossa vida e a gente acaba acreditando sem questionar, sem comparar com a realidade para ver se isso é verdade ou não, se isso existe mesmo ou não. E do outro lado do medo existe uma versão sua que você sempre quis viver, né? Quando a gente fala, eu tenho medo de empreender, tenho medo de tal coisa. E muitos desses medos, quando a gente vai destrinchar eles, é só realmente uma coisinha que se você passar por cima, você vai viver uma realidade totalmente diferente daquilo que você está vivendo, né? Empreender, por exemplo, é uma coisa que eu tinha medo, por um lado, mas ao mesmo tempo eu tinha um exemplo na minha casa, né? Meu pai, ele sempre foi empreendedor, desde que eu era pequena, né? Meu pai, ele trabalhou já em CLT, mas depois ele resolveu empreender por justamente essa coisa da limitação, da gente se sentir limitado para ganhar mais dinheiro e tudo mais, e o processo ser mais difícil, né? Quando eu resolvi empreender, o que mais me motivou a empreender é querer liberdade. Eu não aguentava mais ter essa coisa da vida de ter que trabalhar todo santo dia, inclusive nos dias que eu não tô bem, né? E às vezes você não tá bem emocionalmente, você quer tentar ir em casa se resolver e você não tem como, né? Você tem que ir mal mesmo, trabalhar mal mesmo e vira uma bola de neve. Ou também tem a coisa de você pegar um atestado, inventar uma mentira para pegar um atestado porque você tá mal de outra coisa, mas a sua coisa não dá atestado, sabe? Tipo isso, só para você conseguir respirar e chegar no outro dia você conseguir ir trabalhar melhor, né? Isso é uma das coisas que me pesou assim demais, me pesou muito. Então, quando eu resolvi empreender, era muito movida por essa liberdade. Eu quero minha liberdade, eu quero poder trabalhar no meu tempo, na minha hora, quando eu estiver bem. E isso é muito bom, cara. A gente acessar essa liberdade. Ah, eu quero parar agora. Ah, hoje eu não vou. E você não precisar se colocar em situações assim totalmente desgastantes para você conseguir descansar. É muito chato isso, né? É muito bizarro isso. Quando eu iniciei no empreendedorismo, o medo que mais me assolou e é o medo que eu mais vivi é o medo de que não ia dar certo, né? Que ai, não vai dar certo, ai, não vai dar certo, ai, eu vou passar perrengue, ai, eu vou não sei o que, vou não sei o que lá. E quando eu acreditei muito nessa área do perrengue, ai, não sei o que, é muito do medo que eu peguei da minha mãe. Minha mãe, ela trabalha CLT até hoje em dia, né? Mas ela sempre teve esse sonho de empreender com confeitaria, com trabalhar com alimento e tudo mais. Mas só que ela sempre teve esse medo de abrir mão do CLT por conta da estabilidade, né? Que a gente acredita da estabilidade, né, da vida. Essa estabilidade é só essa ilusão de que o seu dinheiro está certo, ele vem certo todos os meses, então você pode contar com isso mensalmente, com dinheiro certo, né, fixo. E você empreender, ele requer você a sua força de vontade, a sua dedicação na divulgação, para que você possa acessar pessoas para que elas venham até você, né? Então, essa possibilidade de não dar certo pesa muito, né? Na nossa cabeça pesa muito essa coisa da sobrevivência, né? Ai, meu Deus, como é que vai ficar minhas contas? Como é que vai ficar? E isso acaba ficando maior do que você, né? Do que a sua fé em si mesmo. Porque o medo, ele é essa fé invertida. Porque você prefere acreditar, dar mais atenção e mais justificativa para aquilo que vai contra você do que a seu favor, né? Uma coisa que eu aprendi muito nesse processo de empreender, né? De sair do CLT e empreender para tatuagem, foi que eu vivi todos os meus medos. Tudo que eu acreditei que era contra mim, né? Que eu não tinha tanto autoconhecimento assim, né? Eu estava começando ali na espiritualidade, começando a me entender algumas coisas. Então, eu deixei os medos falarem muito alto, né? Muito alto mesmo. Então, eu me dedicava todos os dias, eu tinha esse trabalho duro todos os dias de, não, vou fazer acontecer, vou divulgar, vou trabalhar, vou treinar, vou tal, mas só que quando não vinha, quando o meu olhar, ele olhava para a matéria, as coisas não estavam vindo, eu acreditava nisso, né? Quando a gente acredita nisso, a gente retroalimenta os pensamentos de medo, de escassez, de não estar vindo, ai, não tá vindo, não tá funcionando.
A realidade material, ela tá acontecendo agora de acordo com seus pensamentos anteriores, né. Mas se você entender a sua fé, acreditar em você que vai dar certo, ela precisa permanecer e ser muito maior do que você tá vendo, cara. Isso é uma coisa que é muito difícil, pelo menos pra mim. Hoje em dia não é mais difícil assim, mas ainda tem alguns desafios, né, uma coisa ou outra. Mas já foi muito difícil para mim de eu acreditar, cara, de assim, não, a conta tá batendo na porta, ainda mais se for uma coisa que você depende de outra pessoa, né? Se é só você por você, cara, se joga mesmo e vai testar sua fé. Mas se você envolver outras pessoas, né, tipo, que nem na minha época, quando eu estava empreendendo, eu morava com os meus pais, né? Então algumas coisas pesou para minha mãe, né? Porque eu morava ali com ela, eu morava ali na casa dela, né? Meus pais moravam no mesmo terreno, minha mãe morava na casa de baixo, eu ficava ali com ela. E muitos dos gastos da casa, muitas das despesas da casa eu não conseguia contribuir por conta do meu trabalho que não estava dando certo, né? Tava travado esse fluxo da tatuagem, né, no começo. Então ali eu tinha um carro, eu tive que vender um carro, tive que vender minha moto, né, ali para poder investir na tatuagem. Então o dinheiro foi acabando, né? E conforme quando você vê na realidade que uma coisa está acabando e você tem compromissos nos próximos meses, aí o medo ele fala muito alto, né? Aí a gente acaba se sabotando, acreditando muito mais no medo, né, do que vai dar errado, do que na sua potência, né? E quando a gente não acredita na nossa potência, a gente está totalmente vivendo com o olhar material, né? A fé ela é algo espiritual, gente, é uma coisa que é dentro de você. Não adianta a gente ter uma fé meia boca, de assim, de você, eu acredito que vai dar tudo certo. Mas aí nas suas ações, conforme você está agindo aqui na matéria, fazendo, divulgando, fazendo acontecer, o seu medo ele tá aqui, ó, batendo. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, eu tô fazendo aqui, não tá adiantando. Ai, isso aqui é muito pouco, não é suficiente. Ai, isso aqui não, tem que fazer mais coisa. Esses pensamentos, eles são, se eles estiverem acima da sua fé, de que você fica tranquilo, cara. A fé é você ficar tranquilo, você confiar de verdade que vai dar certo. E esse processo da gente sair dessa ansiedade, sair desse universo do medo, é muito treino, é um processo diário. Você precisa se lembrar todos os dias e todas as vezes que você sentir medo, você precisa aprender a limpar esses medos, né? Tem várias técnicas de limpeza, né, emocional, tem o Ho'oponopono, depois eu quero falar aqui sobre isso. Tem técnicas de reprogramação mental, que você faz afirmações e você vai sentindo, né, parando. Mas o que eu mais gosto de fazer é a meditação. Você parar, perceber que está tudo acelerado ali, entra na presença, respira e volta para o seu momento presente. Se você respira, isso é uma das coisas que a maioria das pessoas não conseguem respirar. Gente, isso aqui é muito sério. Porque esse processo da ansiedade, ela é você deixar tudo no automático. Fica assim, blá, blá, blá. Você não para prestar atenção em você, na sua respiração, na sua presença de vida, na sua vida. Quando a gente respira, você você para tudo. Os seus pensamentos eles começam a desacelerar. Quando você foca na respiração, você olha para o seu presente, para as coisas da vida aqui, você vê que não está acontecendo nada. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, né? O medo ele é só mental, é só essa ansiedade que fica ali coisando e falando e tal e tal. Mas quando a gente aprende a respirar, você entra na presença de que, meu, tá tudo bem. Vamos colocar outras informações na nossa cabeça. Aí começa. Eu consigo, não é totalmente possível. Eu fazer o que eu faço aqui é suficiente. Quando eu divulgo meu trabalho é suficiente. Quando eu vou trabalhar, eu estou feliz trabalhando e vai sentindo essa energia, né? Porque o importante é a gente falar e sentir isso como real, trazer a sensação, né? A gente tem esse poder de criar os sentimentos, criar as sensações, né? A gente não precisa esperar que a vida se modifique aqui fora para a gente responder emocionalmente a ela. A gente não pode ter essa dependência emocional. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre isso, né? A dependência emocional das coisas externas para que a gente se sinta bem. E é muito importante que a gente traga essa autonomia para nossa criação dos sentimentos. Eu crio o meu sentimento. Se eu entro na presença aqui, eu respiro, eu entro na presença novamente e eu começo a criar as minhas sensações. O meu trabalho, você começa a se imaginar trabalhando, começa a se imaginar vindo clientes, começa a acessar a sensação que você estar trabalhando, tendo clientes, isso te gera, sabe?
Então começa a criar primeiro dentro de você e você vai ver que é possível e que está tudo bem, sabe? Então a gente tem que trazer de volta essa autonomia de que o mundo, gente, ele primeiro começa no nosso interior para depois a matéria trazer, né, responder a isso. E o medo ele é só uma ilusão, é só coisas mentais que você acredita que se você for destrinchando, por que eu tô com medo? Onde que eu tô querendo chegar com isso? Por quê? Por quê? Por quê? Quando você vai acessando o porquê, você vai descobrir que é uma coisinha assim, de nada. Né? Dando um exemplo aqui da minha mãe, ela sempre teve esse medo de empreender, né, com a confeitaria e tudo mais, por conta de passar necessidade, né? Ter medo de não ter clientes, medo, inclusive, de pessoas, né, de julgamento das pessoas. Uma coisa que eu percebo muito, inclusive, e eu já tive esse pensamento na minha cabeça há muito tempo atrás, depois que eu comecei a empreender, que eu comecei a perceber diferente, né? Mas tem muitas pessoas que têm preconceitos com pessoas que vendem doces, vendem coisas na rua. Gente, essa galera tira a maior grana do universo, tá? Só pra vocês saberem. Mas as pessoas, elas têm esse preconceito porque tem uma visão, que quem tá na parte de fora comprando algo de alguém que tá vendendo, qual que é a visão que você tem sobre essa pessoa que tá vendendo? Sabe? Você tem preconceitos com a venda? Você tem medo de vender? Você tem medo de ser visto vendendo algo? Quando você vai descobrindo isso, você vai vendo que é só preconceitos, que é só preconceitos, é só pontos de vista, só crenças limitantes que estão te limitando de viver uma prosperidade totalmente diferente do que você tem por conta de julgamentos, sabe? Então eu percebi muito isso. Eu já percebi esse pensamento em mim quando eu estava assim em rua, quando eu já comecei a ficar mais presente comigo mesmo, eu comecei a perceber esses pensamentos que passam na cabeça quando a gente vê uma pessoa na rua vendendo, vendedor ambulante. O que você pensa sobre ele? E, gente, normalmente, se você parar para conversar com um vendedor ambulante, para qualquer dia pra você conversar com qualquer um que venda no semáforo, qualquer coisa. Essa galera tira a maior grana do mundo. Muito mais que muita gente que está trabalhando de segunda a segunda, CLT ali, por dia. As pessoas conseguem tirar muito dinheiro, porque, gente, comida é uma coisa que sai toda hora. As pessoas na rua estão com sede, estão com fome, quer docinho, quer tudo. Então, quando a gente tem esse olhar, cara, vamos expandir essa cabeça, porque são só limitações, nossa, são só crenças, né? E por que você tem medo de ser vista vendendo? Porque é o seu próprio julgamento, normalmente, né? Você acha que a pessoa está passando, vão achar que você está passando necessidade, vão achar várias coisas de você. Inclusive, eu conheci uma pessoa uma vez que eu lembro que a gente estava falando sobre roupas, né? Põe roupa para vender no marketplace, tudo que você não usa e você vê que dá um dinheiro, põe lá no marketplace, lá no Facebook e vende, sabe? E vai divulgar e vende, tira uma grana com isso aqui, não deixa parado, né? São coisas boas. Aí essa pessoa me falou bem assim: ai, se eu for vender, ai, eu não quero parecer que eu tô necessitada, sabe? Eu fiquei assim, mas você não tá necessitado, você quer vender porque você quer dinheiro. Na minha cabeça, super lógica. Na cabeça dela, ela teve um padrão de pensamento ali de que se alguém que ela conhece, se visse ela vendendo roupa, ela tava achando que as pessoas iam achar que ela tava passando necessidade. Mas isso é um ponto de vista só dela. Olha como que é a cabeça das pessoas, né? Às vezes as pessoas elas têm essa coisa da superioridade, né? De que eu quero parecer sempre que eu tô bem, sempre que eu tenho dinheiro, sempre que eu tenho tal. E quando o universo te coloca numa armadilha para você pegar você mesmo, né? E provavelmente todas as pessoas que ela vê que estão vendendo ali na internet, ela tem essa crença de que a pessoa tá vendendo porque tá passando na cidade, né? É um julgamento dela com as pessoas, mas não é a verdade, não é a realidade, né? Se a gente for parar para pensar, todas as pessoas que estão no marketplace existem vendendo ali coisas, existem todo tipo de coisa. Inclusive, tem pessoas que estão passando necessidade, mas não significa que isso seja uma verdade. Significa que a pessoa quer desfazer de um objeto que está parado, e ela quer fazer dinheiro com isso, e tá ótimo, tudo bem, não tem nada de errado com isso, né? E mesmo se for passando necessidade, qual que é o problema de você ser visto passando necessidade? Você tem vergonha disso? Sabe? Então, esses questionamentos que a gente precisa ir aprofundando para a gente entender os nossos medos, sabe? Eu tô com medo de ser vista passando necessidade, eu tenho medo de ser vista vendendo, por quê? Sabe? Tudo isso são julgamentos que a nossa mente acaba criando, e se a gente quer prosperar, passar por uma vida diferente, a gente precisa ultrapassar esses medos, cara, e é muito importante que a gente se analise, que a gente compreenda esses julgamentos, esses medos, porque atrás desse medo, cara, tá uma realidade assim
próspera para você, liberdade, aquilo que você sempre quis de repente, né. Tem gente que tem medo aqui de falar em rede social, né, na internet, porque tem medo de ser visto também tentando ser visto, falando, não gosta de se ver falando, tem de tudo, né. Mas gente, é tudo você se entender, analisar os seus medos e você se colocar à disposição mesmo. Vou ser xingada mesmo, vou ser julgada mesmo, as pessoas vão criar várias teorias sobre mim, mas só quem sabe a verdade sou eu da minha vida, né? Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho a visão do futuro, né? Então, eu faço o que precisa ser feito, né? Se as pessoas veem de uma forma, com o julgamento delas, é só sobre elas, não é uma verdade absoluta. Pode ser uma verdade em algum momento? Pode. Mas não significa que seja, porque na minha cabeça eu vivo um outro universo que pensa totalmente diferente das outras pessoas, né? Então a gente precisa entender que a opinião do outro ela não pode te parar, né? O medo do outro ele não pode atingir você, sendo que você vê um futuro para você que seria muito promissor. E se você deixa de acessar isso, você deixa de viver coisas incríveis por conta de um medo que te paralisou, um medo de uma pessoa assim, um Jurandir da vida, imagina. A pessoa é um zero esquerda, gente. Tem muita gente que a gente põe no pedestal assim, não sei porquê, né? Tem pessoas que colocam tantos medos na gente, assim, de julgamento e tudo mais, mas se a gente for parar pra olhar a vida da pessoa, gente, quem é a pessoa? Quem é fulano? Assim, é só um ser humano, um NPC na vida. É só uma pessoa, assim, totalmente aleatória, que não tem... E mesmo se fosse qualquer outra coisa, gente, as pessoas elas não têm que ter poder sobre você, sobre as suas ações, sabe? Então são coisas que a gente só cria na nossa cabeça, né? O medo ele é isso, ele é só essas conversas fiadas que a gente fica acreditando dos outros e não é nunca a realidade. A gente não pode inverter essa fé. A gente precisa usar a fé para avançar na nossa vida, para a gente prosperar. A fé precisa ser a seu favor, não contra você. Se você estiver acreditando nas coisas externas, no medo do julgamento, cara, você nunca vai acessar uma realidade diferente daquilo que você já sabe, que você já conhece. Então é muito necessário que a gente se conheça, né? Entenda esses padrões que a gente está pensando, que a gente está criando, né? Acreditando, para a gente poder olhar para a realidade e colocar as pessoas no seu devido lugar, né? As pessoas elas não são maiores que eu para poder ditar o que eu devo ou não fazer. O que o outro acredita sobre a necessidade de me ver passando necessidade, não tem que ter poder sobre mim, porque se eu estiver passando, qual que é o problema? Eu vou passar por isso. E se eu estiver passando, tudo passa também, tá tudo bem. As coisas elas não podem ter poder sobre a gente, né? Tendo essa certeza dentro da gente que todas as coisas elas passam, né? Nada é permanente, né? Tudo é temporário, inclusive isso aqui, né? Por exemplo, tô aqui na rede social falando, isso aqui é temporário. Em algum momento eu posso estar num outro cenário, em algum momento eu posso descobrir uma outra coisa que eu gosto e tá tudo certo, né? Porque tudo leva para um caminho daquilo que você quer chegar. Então a gente só tem que ir, né? Seguir o nosso coração para aquilo que faz sentido e conforme a gente vai descobrindo coisas no caminho, a gente vai, a gente se coloca ou sai também, não tem problema. Mas é muito importante que a gente use a fé a nosso favor, acreditando que é possível, não tem problema, não interessa a opinião de ninguém. Eu vou em frente, eu vou em frente e vou em frente, tá? Então é isso. Não use a fé contra você, tá? Os meios eles são só ilusões, tá bom, gente? Então, se esse vídeo foi contribuição para você, deixa o seu like aí no canal, se inscreva se você não for inscrito e coloca nos comentários também se você quiser compartilhar alguma vivência sua, algum medo que você conseguiu superar, algum medo que você passou, que você tem, que você quer superar. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.